Prosseguindo na Escatologia Bíblica 3, vamos agora ao tomo 36, o juízo final. A lição número 5 deste livro. É também chamado de juízo do trono branco e juízo dos bodes e das ovelhas. Bom, o texto do juízo final está em Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 a 15. Nós vamos fazer essa leitura agora. Então, depois de Gog e Magog, depois que Satanás fez aquela última rebelião e acabou condenado, Deus instituiu o juízo final. E o versículo 11 diz: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Pois bem, então esse texto, vamos destacar algumas partes aqui. No versículo 11, ele diz: de cuja presença fugiu a terra e o céu. Então, esse grande trono branco que estava sentado sobre ele, que é Jesus Cristo, né? Então, diz que da presença dele fugiu a terra e o céu. E o comentário do material didático diz: quando Jesus se manifesta para o juízo final, a terra e o céu desaparecem. Esse céu representa o local onde estão os planetas. Significa que o mundo físico deixa de existir. Então, a Terra e esse universo acima de nós deixando de existir, significa que o mundo físico deixou de existir. Então vai existir, a partir desse momento, o mundo espiritual. É claro que todos serão julgados, lembrando que a igreja vai aparecer nesse momento assentada em trono com Jesus julgando. O apóstolo Paulo diz que nós havemos de julgar todas as coisas, até os anjos que pecaram, tá ok? E isso vai se cumprir nesse juízo final. E quem aparece nesse tribunal sendo julgado? Os ímpios de todos os tempos, desde Caim, e os salvos do milênio. Porque é claro que a igreja e aqueles também que foram mortos e salvos durante a grande tribulação, eles já estão em corpos incorruptíveis e eles se assentam em tronos para julgar todos os ímpios e também os salvos do milênio. Ímpios, salvos do milênio e também Satanás e seus demônios, todos serão julgados no juízo final. Bom, eu destaquei aí também a revelação que Pedro teve sobre esse momento, esse dia em que o mundo físico deixa de existir. É o texto da segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 10 a 12, que diz assim: Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nele há se queimarão. Ou seja, os elementos ardendo se desfarão significa tudo que existe na terra vai deixar de existir. Tá bom? Então, esse extermínio do mundo físico ocorre pelo fogo. Versículo 11. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Então ele diz, olha, vocês devem ser fiéis, né, ter um santo trato, porque esse dia vai se desfazer em fogo.
Bom, o versículo 11 também diz: e vi os mortos grandes e pequenos. O comentário diz: os ímpios de todos os tempos e os salvos do milênio. Então, os ímpios de todos os tempos, considerando lá desde que Caim tenha sido o provável primeiro ímpio a morrer, né? Até aquele ímpio que participou da rebelião de Satanás, de Gog e Magog, no final do milênio. Eles foram destruídos ali, foram mortos, então todos eles vão comparecer diante do juízo final, o juízo do trono branco, ou o juízo dos bodes e das ovelhas. Eles, claro, aparecerão como bodes. E quem são as ovelhas? São os israelitas e outros que aceitaram Jesus durante o milênio. O comentário prossegue: a igreja não aparece no juízo sendo julgada, ela estará julgando. Então a igreja vai assentar-se em trono com Jesus para julgar todas as coisas, até os anjos que pecaram. E também o texto diz: a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Ou seja, é a destruição final de todo o mundo ímpio.